Coletiva do técnico Renato. Boa noite, parabéns pela vitória. Silene Pinto, do canal Flu News. Eu queria perguntar para você sobre... boa noite, parabéns pela vitória. Silene Pinto, do canal Flu News. Eu queria te perguntar sobre a sua opção de começar com o Lima e o Ganso no banco. Qual foi a sua motivação? Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria fazer um elogio a Rodrigo Pereira de Lima, o árbitro do jogo e seus assistentes, que tem jogos, né, que tem alguns lances bem duvidosos, a gente critica, mas quando eles vão bem, a gente precisa elogiar também. E ele teve uma atuação muito boa hoje, juntamente com seus assistentes. Bom, essa tua resposta ela é simples. Eu gosto de conversar com jogadores. O Ganso, depois do problema que ele teve, foi o jogo em Brasília, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo que ele fez e jogou os 90 minutos. Ontem eu chamei ele na minha sala para a gente trocar umas ideias, e eu perguntei como ele estava para jogar. Ele até gostaria de jogar, mas ele falou: estou bastante dolorido, porque foi meu primeiro jogo jogando 90 minutos, então eu prefiro ficar no banco e entrar no decorrer da partida. Então esse diálogo sempre tenho com os jogadores na dúvida, né? Até porque é o desgaste para todo mundo. A cada 3 dias fica difícil de você colocar sempre os mesmos jogadores em campo. Por isso que eu falo para os meus jogadores, saírem sempre preparados, prontos, e hoje foi, de novo, um exemplo, vários jogadores diferentes da última partida, e a gente conseguiu uma vitória brilhante diante do Vasco. Diniz, boa noite. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Diniz, estava pesquisando algumas coisas... Repete meu nome, por favor. Oi? Repete o nome. Diniz. Porque a pergunta é sobre o Diniz e, obviamente... Tá tranquilo. É porque a pergunta é sobre ele. Renato Gaúcho, muito boa noite. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Renato, eu estava pesquisando algumas coisas para o jogo de hoje. Uma coisa que me chamou muita atenção foram os números dos confrontos entre você e o Diniz. Com o resultado de hoje, são 6 vitórias para você, 4 empates e só uma derrota. É só o estilo de jogo que bate ou alguma coisa que você pede para os jogadores em específico nos jogos contra o Diniz, por ele ter um sistema de jogo muito peculiar? O que faz esses números serem tão discrepantes? Obrigado. Não, vocês podem ver nos outros jogos também, não é porque é o modo que o Diniz gosta de trabalhar seus times. Você pode ver que desde que eu cheguei no Fluminense, a gente tem a marcação alta, pressão o tempo todo, e a gente sabia mais do que nunca também que o Vasco gosta de ser jogando, não gosta de rifar a bola, mas não foi por isso. Eu acho que o importante foi a entrega, a atitude que o meu time teve. Hoje o meu time, na minha opinião, pelo menos, foi melhor o tempo todo. Logo depois que nós tomamos o gol, nós não desesperamos, continuamos jogando. Aí o Vasco cresceu um pouquinho na partida, uma coisa normal, mas depois nós tomamos as rédeas do jogo novamente. Voltamos para o segundo tempo também, bem. E a gente conseguiu o gol da vitória através do Guga. Eu acho que se alguém tivesse que ganhar o clássico hoje, seria o Fluminense, por tudo que aconteceu na partida, com todo respeito ao Vasco. Então, muitas vezes eu posso ganhar uma partida e falar: olha, o adversário foi melhor, merecia ter ganho, mas venceu o Fluminense. Eu sou um cara bem sincero. Na minha opinião, hoje o Fluminense foi melhor em todos os sentidos e a gente merecia esses 3 pontos pela entrega, pela dedicação, pelo que os jogadores fizeram em campo. Nós conversamos bastante ontem no treino tático, conversamos bastante hoje na pré-eleição também. Então eu gosto sempre de elogiar meu grupo. Hoje mesmo cheguei no vestiário, não porque nós vencemos o clássico, mas em outras ocasiões também, mesmo não ganhando jogos, eu dou os parabéns para o meu grupo. Hoje dei mais uma vez os parabéns pelo que eles fizeram em campo. Então essa entrega aí ela é importante, e o mais importante de tudo também é que nós jogamos na última quarta-feira, voltamos a jogar hoje com vários jogadores diferentes, e a gente manteve o sistema e a gente conseguiu esses 3 pontos que a gente deu, pelo menos até então, mais um salto na tabela, que esse era o objetivo. Oi, Renato, tudo bem? Boa noite aí. Parabéns aí pela virada e pela vitória no Clássico. A minha questão com você é sobre teus laterais direitos. Tá? O Fluminense tem um jogo muito forte por aquele setor, principalmente porque o Arias, que é um dos principais jogadores, não só do teu time como do futebol brasileiro, joga por ali. Você
acha que ele, por ser um jogador que sempre puxa, que sempre tem a jogada individual, e hoje o Samuel Xavier não pôde jogar, é uma jogada forte, e ele faz com que os seus laterais, que jogam por aquele setor, cresçam durante os jogos? O Samuca já fez, Samuca que eu digo, Samuel Xavier, já fez vários gols decisivos esse ano, e hoje foi a vez do Guga. Meteu uma bola no trinco e dá a vitória para o Fluminense. Você acha que o jogo ali e o Arias faz com que os caras cresçam jogando pelas laterais também? Isso dá uma tranquilidade a mais para eles, mas aí eu já discordo um pouco de você. Eu já acho que é a qualidade dos meus laterais também. Não adianta nada o Arias ajudar a abrir espaço para eles se você não tem os laterais que não tem a condição. Então, meus dois laterais direitos são muito bons. O Fuentes e o René do outro lado também são muito bons. Logo que eu cheguei, falei para o presidente de laterais, nós estamos bem servidos, tanto que joga um, joga outro. O René também fez uma grande partida hoje, da mesma coisa que foi o Guga. Então, eu coloco os jogadores para jogar com total confiança, porque eu conheço os jogadores, sei o que eles vêm fazer nos treinamentos e sei o que eles podem produzir dentro do campo. Agora, voltando à tua pergunta, sem dúvida alguma, é sempre um privilégio, né, para o lateral ter o Arias na frente deles, que dá uma tranquilidade, um jogador que preocupa bastante o adversário, está em grande fase, mas eu volto a repetir, eu acho que o importante também é a qualidade dos meus laterais que jogam por aí, tanto o Guga como o Samuel. Alana Fonseca, da Mosaico. Seguindo na pergunta do meu colega sobre Guga, hoje a assistência foi de Paulo Baia, um garoto que você colocou no jogo no segundo tempo. Queria que você fizesse sua análise sobre ele também e sobre esse gol de Guga, né? Que você parece que tem um dom para tornar seus laterais em artilheiros que sempre fazem gol e normalmente gols decisivos. No caso de hoje foi o gol da virada no Clássico. Eu sempre falo para o jogador tem que estar preparado, treinar forte para jogar forte. Não importa se ele vai jogar 90 minutos, se ele vai jogar 45 minutos, se ele vai jogar 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Ele é pago para correr. Então, todo jogador que eu coloco tem dado conta do recado, seja no início, no meio, enfim, nas substituições. Os jogadores que entraram hoje entraram muito bem. E quanto ao Guga, como o Samuel, a liberdade que eu dou para eles, são jogadores inteligentes, eles atacam bastante espaço, essa liberdade eu dou para eles. E pela inteligência deles, eles têm atacado o espaço. Foi assim com o Samuel na última quarta-feira também em Brasília, entendeu? Eu não gosto que o meu lateral fique fixo, somente faça jogada de fundo. Se tiver brecha por aí por dentro, ele tem que ir. Essa liberdade eu gosto, e eu gosto de ver eles entrando por dentro. E foi assim que não só na quarta-feira, estou dando o exemplo dos dois últimos jogos, um na quarta com o Samuel e hoje com o Guga acertando aquele chute de fora da área, que eu até brinquei com ele depois do jogo. Eu teria defendido aquela bola, mas tem que tirar um pouco a moral dele. Deu? Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Logo depois do gol, eu observei ali o Thiago Silva conversando um pouco com você e você logo chamou o Ignacio Thiago Santos. Queria entender como foi essa pequena conversa, essa sinalização com o Thiago Silva e entender um pouco como é a sua relação com ele, que é o seu líder, o seu capitão, como é a sua conversa com o Thiago Silva no dia a dia. O Thiago é um monstro, né? Conheço ele há muito tempo. Admiro ele muito como jogador, como pessoa. É um jogador extraordinário. É um grande amigo. Nós sabemos que a jogada forte, uma das jogadas fortes do Vasco é a bola aérea. Não porque nós tomamos o gol, mas eu conversei com eles ontem no treino tático, nós treinamos bastante bola parada justamente por isso, porque eles têm jogadores bons e altos e cabeceiam bem. Então, no intervalo do jogo, eu falei para o Thiago, Thiago, nós vamos virar esse jogo, porque nós estamos jogando bem. A gente tem todas as condições de virar o jogo. Se no final do jogo a gente tiver com a vantagem, eu vou colocar o Ignacio, você fica por dentro, fazem uma linha de 5 lá atrás, porque o Vasco vai tentar, de todas as maneiras, jogar a bola na área, e é uma das jogadas fortes, porque eles têm bons cabeceadores. Então foi essa a intenção, de fechar a casinha, faltam 5, 7 minutos, mas principalmente eu coloquei o Ignacio em cima do Verret, falei, vai, pega ele individual, na bola parada, que ele é um dos grandes cabeceadores, tem feito muitos gols, tem sido muito importante para o Vasco, esse jogador também, vai e pega ele, deixa que os nossos dois zagueiros tomem conta do zagueiro deles, você e o Verret até o final da jogada. Porque uma bola parada, um cruzamento, se decide muitos jogos, muitos jogos. Então, lá, inclusive, contra o Atlético Mineiro, que nós tomamos aquele gol de cabeça no final do jogo, você pode ver que ele estava na beira do campo para entrar. Aí teve 3 escanteios rápidos e não deu tempo. Se ele tivesse em campo, nós não teríamos tomado aquele gol. Mas
Acontece. Mas hoje não, falei, hoje já tinha prevenido, já tinha deixado bem claro para o Thiago, fazem a linha de 5, deixa o Ignazio no teu lugar, vai por dentro, evitem as faltas desnecessárias próximo da nossa área, e mandei o Ignazio pegar o Verret individualmente. Foi isso que aconteceu. Oi, Renato, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Então, queria que você comentasse um pouco sobre as suas substituições e também sobre a posição do Fluminense na tabela agora, 5º lugar, a 5 pontos do líder, com um jogo a mais. Se o Fluminense consegue sustentar briga pela Libertadores, pode chegar a brigar pelo título e também agora com a parada para o Mundial, né? Como é que vai ficar depois? Substituições, eu troquei o Serra, que era o jogador de velocidade, se desgastou bastante durante a partida, coloquei praticamente um jogador com as mesmas características, o Paulo. O Hércules, com 5 minutos do segundo tempo, ele já havia se queixado, que estava sentindo a perna. Eu falei, vai mais um pouquinho, segura, se não der mesmo você me avisa, se der para segurar mais um pouquinho, vai. Foi o que ele fez, teve muito bem no jogo, inclusive. Então, são substituições que às vezes eu faço por necessidade. E no final, esse do Ignazio que eu falei, coloquei no lugar do Everaldo justamente pela bola aérea. E coloquei o Riquelme aqui, que era um garoto que tem 1 para 1 e segura a bola ali na frente, cava a falta, enfim, era o que a gente estava precisando, segurar um pouco mais a bola lá na frente. Foram essas substituições que eu procurei fazer. Acredito que deu certo, não só pela vitória, né, mas que o Vasco praticamente teve o gol de cabeça, teve aquele chute no travessão, logo em seguida, e depois o Fluminense praticamente tomou conta do jogo e mereceu a vitória. Sobre o Mundial que se perguntou, então, olha, o Fluminense hoje poderia até, eu não vou me empolgar porque eu vivo futebol há muito tempo, o Fluminense podia estar em primeiro lugar hoje no Campeonato Brasileiro, que eu ia falar que o Fluminense não é favorito a nada. Ninguém é favorito a nada. O campeonato está na metade do primeiro turno. O que a gente tem que fazer é sempre buscar as vitórias, está sempre naquele pelotão lá da frente, que eu peço sempre para eles, e a gente tem ficado lá desde a minha chegada. Esse é o objetivo. Depois, durante o campeonato, a gente vê o que a gente precisa, onde a gente pode chegar, entendeu? O importante é a gente não se distanciar do pelotão da frente. Porque, às vezes, hoje o Fluminense está, como o Samuel falou, e bem, o Fluminense está a 5 pontos do líder. Tem um jogo a mais, mas tudo bem, mas está a 5 pontos do líder. Está a 1 ponto do segundo colocado, pelo menos até então, entendeu? Está junto com 2 times, só perde, acho, no saldo de gols para 2 times, se não poderia até em terceiro. Enfim, o importante, sempre falo para eles, é estar naquele pelotão na frente. Depois, ali na frente, a gente vê o que acontece. E a mesma coisa no Mundial. Não é porque nós ganhamos, jogamos muito bem hoje. O grupo está de parabéns. Que eu vou chegar aqui, não, nós somos favoritos a isso, nós somos favoritos àquilo. Até porque nós não somos. Eu tenho os pés no chão, a gente vai continuar trabalhando e vai buscando os resultados que nos interessam a cada rodada, a cada participação em outras competições. E desde já, eu gostaria de chamar o nosso torcedor na próxima quinta-feira, ter que lotar o Maracanã. Tem que fazer muita pressão para a gente conseguir mais um objetivo, que é a classificação na Sul-Americana. A gente precisa do apoio do nosso torcedor, hoje nos apoiar novamente o tempo todo, isso que a gente quer. O torcedor no Maracanã, eu sei que é ano de eleição, mas o torcedor não tem que vir para vaiar. Eu acho que hoje o grupo deu mais uma prova que o torcedor tem que confiar o tempo todo, entendeu? E na próxima quinta-feira nós temos que ter um grande número de torcedores aqui nos apoiando para a gente conseguir o objetivo, que é a vitória. É um jogo difícil, um jogo tenso, pode ter certeza, para a gente conseguir a classificação para a próxima fase também. Aqui. Leandro Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflu. Renato, boa noite. Mais um jogo que o Fluminense inicia com a trinca de volantes, assim como foi contra o Juventude, e vai muito bem, com o meio campo mais dominante, com mais qualidade de transição, recomposição, até pela qualidade dos volantes, sem aquela morosidade que chateava um pouco o torcedor no início da temporada, com áreas com Liberdade, o Hércules, enfim. Encontramos um formato de jogo. É possível a gente ver mais esse formato? Obrigado. Sim, é possível. Eu gosto bastante desse formato, até porque as melhores partidas sob o meu comando foram com os 3 volantes. Eu dou exemplo do Atlético, só contra o Corinthians, que nós fizemos uma grande partida também, que nós não tínhamos o triplé de volantes no meio. Mas é mais uma opção que eu tenho. Dependendo do que a gente precisa, dependendo da partida, dependendo do desgaste de um ou outro jogador, a gente pode jogar assim, pode jogar diferente. O importante é a gente não ficar só no plano A. Quem só tem um plano, não tem nenhum. Então a gente tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C,
Entendeu? Então depende do adversário, do que a gente precisa durante a partida, o que a gente precisa naquela competição. A gente tem os esquemas. O importante é que os jogadores tenham entendido perfeitamente a nossa maneira de trabalhar. E qualquer um dos esquemas que a gente usa tem dado certo. Hoje mesmo a gente começou com um, acabamos com outro, inclusive conseguimos a vitória. O importante é isso, que cada jogador, quando ele entra em campo, ele sabe exatamente o que deve ser feito, porque a gente treina dessa forma. Boa noite, gente.